Olá, meus amigos queridos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e estou sempre com vocês às segundas-feiras. Embora nós estejamos já entrando numa normalidade, principalmente aqueles que são da comunidade do Consolador, nós estamos chegando finalmente ao retorno e tudo vai se organizando. Não pararei de fazer os vídeos, porém, eles serão mais curtos e ficarão sempre à disposição no canal e espero que vocês me apreciem por lá, né, pelo canal de Olhos Bem Abertos, deixando sempre o joinha, o comentário e se inscrevendo no canal, porque isso me ajuda bastante. Não me ajuda, como eu já falei em outras ocasiões, de forma financeira, mas me ajuda naquilo que eu me propus a fazer, que é a divulgação do Evangelho de Jesus, e assim nós nos manteremos sempre unidos. Embora tenhamos agora, né, a possibilidade de nos vermos pessoalmente nos encontros do Consolador. E hoje eu vou dar um fechamento, né, do capítulo 15, quando Jesus começa a falar sobre a contaminação e sobre aquilo que realmente contamina o homem. Então, no versículo 15, no capítulo 15, a partir do versículo 15, Pedro, ele vai tomar a palavra e vai dizer a Jesus: explica-nos esta parábola, porque Jesus havia dito que que a contaminação não ocorria por conta daquilo que entrava pela boca, mas daquilo que saía. Então, isso estão nos vídeos passados, né, essas passagens de Jesus, e Jesus disse para Pedro, talvez assim, de uma forma até desconcertado, né, até vocês estão sem entender, porque Jesus acreditava que naquelas alturas do campeonato os discípulos já haviam entendido. Mas se nós observarmos, isso tinha uma intenção muito categórica, que era atingir a nós, atingir aquilo que nós, né, muitas vezes podemos perguntar a Jesus: será que o Senhor poderia explicar determinada situação? Então, quando Jesus diz assim, né, ainda não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então, Pedro, na verdade, ele está ali nos representando, falando por nós, quando pede essa explicação ao mestre. E também essa situação nos coloca numa condição também de intimidade. Então, Pedro faz isso, nos coloca numa situação de intimidade com Jesus. E Pedro, ainda mantendo a palavra, diz: explica-nos. E isso nós precisamos entender. Por que que é tão importante, né? Que até hoje essa pergunta, ela ecoa até nós. Nós ainda recebemos, né, aquela ressonância. E por quê? Porque nós, na verdade, enquanto seres habitantes desse planeta, nós somos a família humana. Enquanto nós, seres em sociedade, nós formamos uma família fraterna. E a família consanguínea também. Em todos esses níveis, nós estamos encaixados nas admoestações de Jesus. E, né, Jesus vai falando alguma coisa muito mais importante, mais profunda, porque o que procede da matéria não nos contamina. Então, não importa o que nós vamos ingerir, isso não nos contamina, porque o organismo mesmo vai fazer a sua parte, né? Ou vai expulsar sem aproveitar, ou vai aproveitar e rejeitar o que não presta. Mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? E este aprendizado, né, onde aprendemos a usar
Isso também é uma lição, né? Sem abusar. Tudo o que entra pela nossa boca. Então, nós começamos a perceber que aí é um amplo, né, espectro de coisas que entra pela nossa boca. Por exemplo, os vícios, sim, eles vão trazer malefícios para o nosso corpo físico, vão nos fazer também, às vezes, até retardar a nossa evolução, de nós adentrarmos nesses mundos mais felizes ou dimensões mais elevadas. Mas, então, nós vamos aprender que tudo que nós fazemos, usando sem abusar, né? É mais aquilo que sai da boca, isso sim. Então, quando nós tiramos, né, formamos a palavra e verbalizamos, isso sim nos contamina. Não é novidade, porque nós já vimos anteriormente. E nós costumamos usar, assim, muitas vezes até uma desculpa, né? Eu falei sem pensar. Quando eu vi, eu já tinha dito. E muitas vezes nós atingimos uma arrogância de falar assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ou seja, nos justificando, né? Muitas vezes até em tom de desculpas, né? E também nos colocando na condição de vítima. E isso é extremamente nocivo, extremamente venenoso. E quantas coisas estão encerradas em nossos corações? Então, lá dentro, né, desse portal, que é o nosso coração, que Jesus representou como um grande portal, que é aquele que vai fazer refletir a nossa verdadeira imagem. O pensamento, né, que tudo procede da mente, o pensamento diz respeito à elaboração de conceitos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós aproveitamos dos ensinamentos, estabelecendo assim, dessa forma, para nós estabelecemos, né, juízos e constituindo os nossos raciocínios para soluções de quaisquer problemas. Então, isso é o pensamento. Então, esse mecanismo, essa ferramenta que nós temos, né, é para nos auxiliar e não para nos colocar numa situação de embaraço diante da expressão maior. Porém, Jesus coloca o coração, né, como portal, a sede dos sentimentos e também das emoções. Porque também Jesus vai falar, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso significa que quando nós emitimos um juízo ou fechamos uma conclusão, temos que passar pelo filtro do discernimento. E nós podemos fazer isso antes de verbalizar. Então, lá em João, capítulo 1, versículo 1, né? Tá lá, né? E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, se no princípio o verbo já existia ação, e a ação partiu do Criador. Então, nós temos que entender, né, que nós temos essa capacidade, que é o discernimento, que é até o poder de escolha, muitas vezes não é a mais feliz. Enfim, nós temos essa faculdade e que nós podemos usar com critério, com discernimento. Feito isso, colocamos em palavras que poderão nos comprometer ou nos agraciar. Então, é uma reflexão importante. Quando eu vou usar, né, do meu verbo, da minha palavra, eu vou colocar o que tem dentro do meu coração, que procede da minha mente. E aí, dentro do coração, que é a sede dos sentimentos, onde eu vou fazer um filtro,
E nesse filtro eu perceberei se as palavras que eu vou emitir, se elas são boas ou se elas não são. Porque aí que nós vamos ver que é daquilo que nós guardamos, daquilo que nós fazemos a quintessência que nós podemos emitir numa condição altamente positiva, ou então, né, na maledicência, que é extremamente negativo. Porque Jesus falou assim, que é do coração que procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então vamos olhar assim, né, compreendendo cada item que Jesus falou, né? Mortes, da onde procede? Da onde procedem as mortes? Sim, derivado de doenças, né? Nós sabemos que um dia nós teremos que sair desse mundo físico, mas vamos pensar nos malefícios. Da onde vêm as guerras, né? As guerras, elas passam por todo esse estágio. Então, são aqueles seres pensantes que começam a trabalhar a sua mente, alinhando, aí sim, né, com uma força muito perversa, e começam então a arrastar a humanidade, um povo, para a guerra. Nós estamos passando por isso agora. E então tudo isso, né, vai passar pelo portal do coração, mesmo, né, quando o ódio se alastra, e isso é caminho certo para o homicídio, né? E adultério, quando ele fala em adultério, ele não está falando exatamente do adultério como nós conhecemos, né? Ele está falando daquilo que é uma representação maior, adultério, ou seja, a falta de fidelidade. E essa falta de fidelidade, ela está também nos comprometendo diante desse nosso grande guardião, que é Jesus. Porque muitas vezes não somos fiéis. Nós entendemos o seu evangelho, nós ouvimos o seu evangelho, nós proclamamos o seu evangelho. E muitas vezes o traímos. O traímos porque no nosso comportamento ele não vai estar marcado pelos ensinamentos de Jesus. E também o adultério, ele vai se ter também relação, né, com aqueles que adoram outros falsos senhores, achando que estão dentro da conceituação dos ensinamentos do Cristo. E aí a gente sabe, né, qualquer transgressão do compromisso pode ser um adultério. Então nós temos que olhar no amplo e não no restrito, né? Então é aí. E quando Jesus fala que né, do coração que procedem os furtos, mas furto é coisinha, né, boba, você sai e quando você volta, o teu pertence não tá ali, alguém furtou, você não estava presente. Mas vamos pensar com mais profundidade, né? Quando furtamos a alegria de alguém, isso é um furto. E é um furto que nós vamos ter que responder. Quando nós furtamos o sorriso de alguém, quando nós sentimos até um certo prazer em fazer uma pessoa apagar o seu sorriso, através de uma ação que procede de nós. E muitas vezes nós também furtamos a esperança de uma vida melhor, a esperança de um final feliz, porque nós temos ainda essas ilusões. E elas são importantes para nós, tanto para aquele que está esperando, como para aquele que vai dar, né, a força do sorriso, a esperança, a alegria para alguém.
né? E é bom quando nós fazemos isso, quando nós somos os responsáveis por essas felicidades, né? Nós promovemos essa satisfação em alguém, isso é muito bom. E quando Jesus fala sobre a prostituição, é muito semelhante ao adultério também, né? Mas com aquela conotação mais pesada de interesses financeiros, ou de levar vantagem, levar a melhor vantagem para si. Então, Jesus está colocando essa outra visão que nós temos que também observar. Falsos testemunhos também procedem do coração. Falsos testemunhos, muitas vezes, não é só ir lá e jurar alguma coisa que você talvez, né, esteja jurando em falso. Isso não é um falso testemunho, somente isso. Falso testemunho é colocar palavras na boca do próximo. Muitas vezes nós colocamos e a pessoa nem tem chance de falar que realmente não era aquilo que ela queria dizer, né? E também tem a ver os falsos testemunhos de falar e pensar mal, que isso nós fazemos com destreza, né? Colocar o juízo estabelecendo como verdade absoluta, isso também é falso testemunho, porque nós não ainda conseguimos, nós não chegamos nessa verdade absoluta. E quando nós nos contrariamos pelo estágio do nosso semelhante, ainda atrasado moralmente ou até intelectualmente, nós estamos sim estabelecendo aquilo que nós vemos como verdade absoluta. E a nossa verdade ainda é relativa em relação a outros que estão mais adiantados que nós, né? Blasfêmias, que também procedem do coração, palavras pesadas dirigidas ao outrem. Nós, quando falamos em blasfêmias, nós já achamos aqueles que blasfemam contra a divindade, né? Contra Jesus, contra o Criador. Não, blasfêmias é quando nós blasfemamos contra o nosso próximo. E isso é muito grave, né? Isso nos compromete seriamente e estamos presenciando hoje todo o resultado, né, negativo vindo desde as grandes potências até a relação familiar. Então, isso vai do macro para o micro, né? Chegando até no comportamento entre cônjuges, entre amigos, entre irmãos. Então, nós temos que começar a observar isso melhor, né? O que procede do nosso coração. Então, nós começamos a observar melhor o que a nossa boca vai falar, o verbo, como nós vamos colocar. E tenho certeza que nós já estamos maduros para isso. Nós temos condições, nós temos o discernimento. E principalmente porque nós estamos com a firme proposta de seguir os caminhos justos, os caminhos da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, não de vingança, mas de justiça, de modo justo de ser. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Evidentemente que nós teremos ainda querelas ali, querelinhas aqui, afinal de contas, estamos aprendendo com mais consciência. E essa pequena consciência já traz um grande sorriso na face do nosso Mestre Jesus e um grande agrado, né? Uma compensação ao nosso Criador, nosso Pai Celestial. Então, meus amigos e irmãos, é assim, aprendendo com Jesus, nós vamos também dando adeus aos nossos sofrimentos, principalmente aquilo que vem pela frente, porque nós nos tornamos mais confiantes, nós nos tornamos mais fortes, deixamos a fragilidade para depois. E aí, para depois. Então, nós vamos adiando cada vez mais a nossa própria fragilidade. E vamos nos fortalecendo. É isso. É isso. Então, ainda nos veremos, né? E espero que vocês tenham uma semana iluminada, cheia de paz. E um beijo. Até a próxima.